Talvez o mercado mais importante da história da humanidade é o mercado de dinheiro. Isso ocorre porque o dinheiro é um bem que emerge do mercado para servir como uma forma de possibilitar transações econômicas. E por causa disso, pense que já existiram várias formas diferentes de dinheiro ao longo da história. E esta, em minha avaliação, é a melhor descrição do mercado de criptomoedas na atualidade. Ele é uma verdadeira competição monetária e é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma empresa de consultoria dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sob uma perspectiva de internacionalização. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Qualquer discussão acerca dos fundamentos do dinheiro deve começar respondendo a seguinte pergunta: o que é dinheiro? E essa é uma pergunta que vem sendo debatida por estudiosos e economistas ao longo de muito tempo. Porém, a escola de pensamento econômico que, em minha avaliação, melhor responde a essa pergunta é a chamada Escola Austríaca de Economia. E um dos maiores pensadores e expoentes dessa escola de pensamento econômico é o célebre economista Ludwig von Mises. E ele criou o chamado Teorema da Regressão, que é o teorema que explica a origem do dinheiro. Segundo esse teorema, qualquer mercadoria que exista no mundo pode servir como um dinheiro desde que ela atenda primeiro a uma demanda não monetária do mercado. Ou seja, tem-se um bem que é utilizado para alguma função que não envolve trocas. No entanto, ocorre um processo onde mais e mais participantes do mercado vão adotando esse bem devido a essa sua propriedade não monetária, até que chega um ponto onde todos demandam esse bem. E nesse ponto, ocorre que esse bem ele passa a ser demandado não mais por causa de sua função não monetária, mas sim como forma de troca indireta. Ou seja, as pessoas aceitam o dinheiro pois sabem que outras pessoas irão aceitá-lo em trocas por bens e produtos que elas produzem. E o que ocorre é que nesse ponto tem-se que um bem emerge no mercado como o meio de troca mais amplamente aceito, e nesse ponto essa mercadoria torna-se moeda. E esse processo já ocorreu diversas vezes com várias mercadorias. Já ocorreu com conchas, com sal, com gado e etc. E o que é importante de notar acerca desse processo é que ele é um processo de competição monetária, pois no mercado existem várias mercadorias que estão competindo entre si para se tornarem um meio de troca mais amplamente aceito. E antes que esse processo de competição se encerre, não se pode falar em meio de troca amplamente aceito. E de fato, foi esse o processo econômico e espontâneo que levou ao surgimento de duas mercadorias em específico que dominaram o mercado de dinheiro. E essas mercadorias são o ouro e a prata, pois eles foram adotados espontaneamente como dinheiro ao longo de milhares de anos por uma série de motivos, que inclusive são motivos que estão presentes atualmente nas criptomoedas. E o que ocorre atualmente é que está em curso um novo processo de competição monetária. Desta vez não entre mercadorias físicas e tangíveis, tais como ouro, ferro, gado e etc. Desta vez o processo se dá no mercado das criptomoedas. Pois o que acontece é, em 2009, ocorreu a invenção do Bitcoin por parte de sua criadora, que permanece anônima, mas que é conhecida como Satoshi Nakamoto. E após a criação do Bitcoin, logo foi inspirada a criação de toda uma leva de novas criptomoedas, buscando suprir algumas características que não estavam presentes no Bitcoin. E o estado atual do mercado é que existem dezenas de milhares dessas criptomoedas e mais delas sendo inventadas a cada dia. Isso significa que ainda não há um meio de troca amplamente utilizado nesse mercado cripto. Ou seja, esse mesmo processo descrito por Ludwig von Mises
em sua teoria do teorema da regressão, está ocorrendo de novo sob uma nova iteração. E é sobre isso que eu estou falando neste e em próximos vídeos. No momento em que este vídeo está sendo gravado, o mercado de criptomoedas pode ser dividido em três partes fundamentais. E são elas: o Bitcoin, as altcoins e as stablecoins. O Bitcoin, ele é a criptomoeda com maior valor de mercado e que é mais usada atualmente dentro do ecossistema cripto. No entanto, ele não é o foco do vídeo de hoje, pois eu procuro falar sobre os outros dois tipos de criptomoedas. Existem as altcoins, e o nome altcoin significa Alternative Coin, ou moeda alternativa. E esse é o nome que é utilizado pela comunidade para descrever qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin. Isso é fundamental, pois, apesar do Bitcoin ser uma invenção revolucionária e possuir várias características muito positivas, ele não é perfeito. De fato, ele possui alguns pontos negativos bem consideráveis. E as altcoins foram criptomoedas que foram criadas no intuito de suprir essas falhas e melhorar elas. Ou seja, elas são uma camada de experimentos em inovação monetária que está sendo construída em cima da fundação criada pelo Bitcoin. E existe um segundo tipo de criptomoeda que são as chamadas stablecoins, que são as moedas estáveis. E o que ocorre é que essas stablecoins, elas são criptomoedas que possuem o seu valor atrelado a uma moeda fiduciária, ou seja, a uma moeda emitida por um estado. Pode ser uma criptomoeda lastreada em dólar, em euro, em franco, etc. E as stablecoins, elas foram criadas como uma forma de consertar a extrema volatilidade de preços que existe nas demais criptomoedas. Isso é uma coisa muito importante, pois nós veremos em vídeos futuros que uma moeda possui três usos principais, que são servir como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Dentre esses três pontos, o Bitcoin e quase todas as altcoins desempenham bem a função de reserva de valor e meio de troca, mas devido à volatilidade de preços, não são adequadas para serem utilizadas como unidade de conta, pelo menos por enquanto, pois no futuro provavelmente vai ser tudo Bitcoin mesmo. De qualquer forma, as stablecoins, elas são sempre lastreadas por reservas denominadas em moeda fiduciária. Ou pelo menos deveria ser o caso, pois tem algumas controvérsias, principalmente em relação ao Tether. E a existência dessa competição monetária no mercado de criptomoedas é interessante, pois ela ecoa o processo ocorrido nos primórdios da humanidade e que levou à ascensão do ouro e da prata como meios de troca amplamente aceitos pelo mercado. No entanto, criptomoedas não são apenas uma nova interação do processo descrito pelo teorema da regressão. Ao invés disso, elas também ecoam as ideias de um outro economista da escola austríaca, que é a chamada tese da privatização do dinheiro. O Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto para ser uma alternativa às moedas estatais. E ela criou o Bitcoin justamente para poder quebrar com o monopólio que o governo imprimiu sobre este mercado de fabricação e emissão de dinheiro. Isso é algo muito importante, pois a partir do momento em que o Estado rouba do mercado a função de criar o dinheiro, ele passa a poder imprimir mais desse dinheiro, gerando inflação. Inclusive, você pode entender esse processo de expansão de base monetária como sendo uma forma de imposto que o governo quer resguardar para si o direito de fazer. Eu já expliquei esse processo em um outro vídeo que eu irei deixar aqui no izinho, onde eu explico onde eu explico o chamado imposto inflacionário. Outro ponto negativo desta monopolização governamental sobre o mercado de dinheiro é que isso tira do mercado a capacidade de fornecer uma solução monetária que atenda às demandas dos indivíduos. Ou seja, o dinheiro deixa de ser um meio de troca livremente escolhido
pelos participantes do mercado e passa a ser imposto à força sob ameaça de violência estatal. Isso gera vários problemas entre si, tais como distorções na oferta e nas características do dinheiro. E como o dinheiro é a base da economia, distorções no mercado de dinheiro geram distorções em literalmente tudo. E toda essa ideia de dinheiro privado não é nova, pois ela veio sendo defendida desde meados do século XVIII, para dizer o mínimo, quando já existiam pessoas como Lysander Spooner, lá nos Estados Unidos, defendendo a privatização do dinheiro. Porém, essa tese ganhou mais força no ano de 1978, que foi quando Friedrich Hayek, um também economista da escola austríaca, lançou um livro chamado A Desestatização do Dinheiro. E nessa obra, Hayek explicou basicamente o que eu venho falando ao longo desse vídeo, que é: o mercado tem a função de criar o dinheiro, porém o governo tomou para si essa função. E a tese central que o Friedrich Hayek defende no seu livro é a que vocês podem ver através da seguinte citação. Até o momento, a principal conclusão é que a maior falha da estrutura de mercado, ou seja, sua suscetibilidade à depressão e ao desemprego periódicos, objetos de justificada censura, é consequência do milenar monopólio governamental sobre a emissão de moeda. E nesse livro, o Friedrich Hayek ele vai ainda mais além e defende a tese de que nunca mais teremos um dinheiro de qualidade enquanto não o tirarmos das mãos do governo. Porém, isso não pode ser feito de uma forma violenta. É preciso que, da mesma forma como ocorreu na competição monetária, que as forças do mercado produzam um novo dinheiro. E, pois bem, as criptomoedas são talvez a realização do ideal do Hayek, de ter dinheiro privado. E por causa disso, eu estou criando esta série de vídeos onde eu irei explicar o funcionamento das altcoins. Vejo vocês no próximo vídeo.